Boa noite a todos. Estamos aqui agora para começar a nossa live sobre síndrome de Down. Vamos conversar um pouquinho. A nossa convidada já vai entrar, a psicóloga Joyce Miller, psicóloga e psicopedagoga. A gente só vai aguardar mais um minutinho para ela entrar na nossa live. Oi, Joyce! Aqui. Só vamos aguardar a Joyce. Entrar no grupo, no Facebook. Boa noite, Giovana, Marcelo, Cláudia. Boa noite a todos que estão assistindo. Já estamos com 23 pessoas assistindo. Boa noite, Benê. Oi, Leila. Oi, Ágata. Boa noite, Michele. Vamos só. Oi, Cá. Boa noite, Cá. Boa noite, Josi. Oi, Bia. Boa noite, tudo bem aí? Oi, Pri. Eleni, boa noite. Pessoal todo aí nos assistindo. Vamos só aguardar a Joyce entrar. Que bom vocês aqui com a gente. Hoje nossa primeira live, uma live teórica, falar um pouquinho a respeito da síndrome de Down, conversando um pouquinho com vocês, nessa data de conscientização, uma data muito importante. Oi, Beth, oi, Mônica, boa noite. Rô, Dani, tudo bem, Dani? Vamos ver aqui. A Joyce. Só mais um minutinho. Aê! Oi, consegui! Oi! Deu certo não aí, tava... Joyce? Deu certo, não estava dando acesso aqui. Aí eu apanhei um pouquinho, mas agora deu certo. Deu certo, deu sim. Começamos aí na hora praticamente, né? Até começar o Verdade. pessoal entrar no grupo, né? No Facebook, deu tudo certo. Legal. Vamos lá, então. Nós estamos com 23 pessoas agora assistindo, né? A gente vai começar, depois a nossa live vai ficar no grupo Amigos da Inclusão, para que todos continuem nos assistindo, né? Colocando as perguntas lá no grupo também, a gente pode estar respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, dia 21, né? 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi reconhecido oficialmente pela ONU, e nesse dia a gente coloca as pessoas com síndrome de Down e todos os familiares que vivem com as crianças, os profissionais, que a gente luta, né? A gente busca melhorias de igualdade e a gente trabalha muito, né? Essa questão da inclusão, da igualdade, das pessoas terem os direitos, né? Então, essa questão da conscientização é muito importante. Então, hoje a gente vem aqui para falar um pouquinho a questão também dos direitos, defender os direitos da pessoa com deficiência, né? E o bem-estar, né? Acima de tudo, de todas as pessoas. Eu acredito que as palavras-chave aqui da nossa live hoje serão a inclusão, né? O respeito, a diversidade, a parceria e o amor a essas pessoas com deficiência e, nesse caso, hoje, as pessoas com síndrome de Down. Né? Esse é um tema muito importante e a gente vai começar a fazer
já que nós estamos nesse momento de pandemia, a gente vai começar a fazer lives aqui no grupo, lives teóricas, que possa ajudar tanto as famílias quanto os profissionais a esclarecer muitas dúvidas aqui. Não dá para a gente fazer eventos, mobilizações, caminhadas, né, por conta dessa questão do Covid-19, mas a gente passa um pouquinho de conhecimento para vocês aqui, da maneira que a gente consegue, que é através das redes sociais. Né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a psicóloga e a psicopedagoga Joyce Miller por aceitar o nosso convite. A Joyce é uma super parceira de anos, né, Joyce? Verdade. E eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, que falasse um pouquinho de você e da sua trajetória profissional. Ok. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Kelly. Eu sou psicóloga, como a Kelly falou. Tenho aí mais de 20 anos de formação, né, de atuação profissional. Eu atuo no consultório particular com crianças com dificuldades de aprendizagens e sou psicóloga também da APAE, aqui de Itatiba, aí, durante muito tempo. Sou formada aqui pela USF, aqui de Itatiba, e tenho algumas especializações aí que eu fui fazendo no decorrer aí do meu desempenho profissional, né? Trabalhar com pessoas com deficiência é uma grande honra, é um desafio, mas é algo que eu gosto muito, que me dá muito prazer. E aí lutar pela inclusão é uma das nossas bandeiras, né? É uma das possibilidades aí no trabalho com pessoas com deficiência. Sim, verdade. A gente trabalha junto há alguns anos, né? Há um tempo. Verdade. Uns 20 anos, né, Joyce? Ai, meu Deus, pois uns 20 anos. Não é? E a gente luta muito para estar junto com eles, né? Com as pessoas com deficiência e seus familiares, em busca dessa igualdade de condições, né? É isso que a gente luta bastante, essa inclusão social, a inclusão educacional, em todos os aspectos a gente tem trabalhado bastante para isso, né, Joyce? Então a gente vai começar com algumas perguntas, né, sobre a síndrome de Down. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode colocar aí nos comentários, que dependendo do tempo que a gente tiver, a gente vai estar conversando aqui também, tá bom? Então, a primeira perguntinha, Joyce, se você puder explicar para a gente um pouco a questão do que é a síndrome de Down, né? Para a gente começar com essa pergunta. Ok, vamos lá. Como o nome mesmo já diz, né? É uma síndrome, ou seja, ela é uma questão genética. Todos nós temos aí alguns pares de cromossomos e crianças com a síndrome de Down, elas nascem com 3 cromossomos no par 21. Por isso que foi denominada como trissomia do 21. Então, é uma alteração genética, ok? Ótimo. E algumas características, né, Joyce? A gente vê que as pessoas com síndrome de Down têm algumas características bem marcantes que a gente consegue identificar. Então, fale um pouquinho para a gente essa questão das características. Ok. Como toda síndrome, ela é caracterizada por um grupo de sintomas físicos, de alterações físicas que todas as crianças que nascem com aquele diagnóstico possuem. Então, na síndrome de Down, existem algumas características físicas bem marcantes, como a implantação da orelha um pouquinho mais abaixo, o espaçamento entre os olhos, a distância entre os olhos é um pouquinho maior também. Na questão da boca, a língua deles é um pouquinho mais larga e um pouquinho mais espessa. É uma característica que a gente observa também. Tem aí o espaçamento dos dedos, principalmente no dedo do pé, que tem um espaçamento um pouquinho maior. Então, essas são as características mais marcantes e mais assim evidentes e mais comuns nas crianças que nascem com a síndrome de Down, né? E essas são as alterações físicas. Depois a gente ainda tem as intelectuais e as comportamentais. No meu ponto de vista, a alteração intelectual mais significativa é a limitação intelectual.
Então, a síndrome de Down, ela causa deficiência intelectual. Então, todas as crianças com esse diagnóstico têm também a limitação intelectual, né? A deficiência intelectual. Com relação às alterações comportamentais, elas variam muito de criança para criança, varia também com o grau da deficiência intelectual que vem junto com a síndrome de Down e também a questão ambiental e familiar aí, né? É pouco comum nós lermos assim na teoria sobre as alterações comportamentais das crianças que nascem com Down. Mas nós que trabalhamos com ele aí todo dia, nós temos aí essa bagagem sobre a parte comportamental deles, né? E a que mais, assim, chama a minha atenção e a que eu mais recebo dúvida dos pais sobre como fazer na parte comportamental é com a resistência que eles apresentam diante de atividades do dia a dia. Mas, assim, em obedecer às ordens, né? Que a gente, assim, no nosso dia a dia, a gente chama de teimosia aí. Que essa é uma característica bem forte neles, né? E quando eles falam não vou fazer, ou quando eles falam eu quero... tem que ter um jogo de cintura bem grande aí para conseguir regularizar aí essa parte comportamental. É verdade. A gente tem vários exemplos, né? A gente poderia estar citando aqui ao longo da noite, né, Joyce? De algumas questões comportamentais, né? Eu acho super importante essa questão que você colocou da síndrome de Down estar associada à deficiência intelectual. Isso Sim. mostra também porque algumas pessoas com síndrome de Down têm um comprometimento maior na questão cognitiva. Sim. E outras pessoas com síndrome de Down têm menos comprometimento, né? Então, isso é muito importante também, né? Eu acho que outra questão que a gente sempre coloca é a terminologia, né? Que a gente coloca a pessoa com síndrome de Down, porque antigamente usava-se o termo portador de necessidades especiais, portador de síndrome de Down, né? Pessoa especial, isso não existe mais. Então, é pessoa com deficiência. Nesse caso, nós estamos falando, né, da pessoa com síndrome de Down. E até a gente conversa muito em relação a isso, né, tanto lá na APAI, quanto, né, em outros lugares que a gente se encontra também, a questão das comorbidades, né? Então, a pessoa com síndrome de Down, ela tem a deficiência intelectual e pode ter outras deficiências associadas, né, Joyce? Isso é verdade. Esse é um ponto bastante importante, né? A comorbidade nada mais é do que um diagnóstico associado, né? Um diagnóstico a mais, além do diagnóstico inicial. E o que a gente vê, tanto na nossa prática quanto na teoria, é que a comorbidade que mais aparece nos casos de crianças com Down é o TEA, né? O autismo. Isso. A teoria nos diz que hoje 30% das crianças com síndrome de Down têm o autismo como uma comorbidade. Então, esse é um dado muito importante e um dado muito grande, né? Então, se nós formos pensar, a cada 10 crianças com síndrome de Down tem o autismo também. Exatamente. O que dificulta bastante para os pais aí no dia a dia, principalmente na questão comportamental. Porque são dois diagnósticos que já trazem alterações comportamentais sozinhos. Então, se você pensar nos dois juntos, numa criança só, dificulta um pouquinho, né? Sim, com certeza, dificulta sim. Joyce, e a questão, assim, muitas pessoas têm dúvida ainda, perguntam, acho que é importante a gente colocar a questão da idade da mulher, quando ela deseja, assim, engravidar. Isso interfere essa questão da alteração genética, a idade da mulher? Olha, essa é uma questão, assim, que gera bastante discussão, né? Há alguns anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com pessoas com deficiência, a gente lia muito sobre isso. Essa era uma condição, né? Então, em alguns artigos científicos, falavam que mulheres acima de 36 anos deviam pensar antes de engravidar, porque podia ter um filho com alguma deficiência. Então, o que a teoria nos dizia? Que mães muito jovens
ou mães acima dos 40 anos podiam gerar crianças com deficiência por conta de uma questão química, biológica, física, de órgão mesmo, né? As mães muito novas diziam que os órgãos dela ainda não estavam tão amadurecidos para gerar, e as mães com um pouco mais de idade, infelizmente nós mulheres ficamos em desvantagem aí com os perto dos homens, né? Que a ciência diz que os nossos órgãos eles envelhecem, né? Mas o que eu observei na minha prática é o seguinte: a gente vê mãe jovem com criança com deficiência, vemos, e a gente vê as mães com mais de 40, que a gente não pode nem chamar a mãe de 40 de mãe mais velha, né? A gente está quase lá ou lá já, né? Né? A gente vê isso também. Mas o que eu vejo acontecer, na maioria das vezes, é mães que estão dentre a idade considerada boa, considerada a minha gata, veja, considerada adequada, e os filhos nascendo com deficiência. Então eu acredito que essa questão aí, ela meio que cai um pouco por terra, porque é muito comum a gente pegar uma mãe de 30 anos, 25, 32, e que tem aí um bebê que nasceu com Down. Tá? Verdade. Joyce, eu só vou colocar um comentário aqui. A Beth falou que o Maurício Walker, nosso aluno lá da Paz, está amando ver a gente. Então, vou mandar um beijo. Um beijo, Maurício. Saudade, Oi, viu? Maurício! Tô aqui de olho em você, hein, Maurício? Que belezinha. Saudade de todos eles, né? É verdade. Bom, vamos continuar então. A questão dos atendimentos, né, Joyce, especializados, isso é muito importante. Então, a gente sempre costuma colocar a questão das terapias o quanto antes a criança iniciar em terapias com os profissionais especializados, né? O prognóstico é muito melhor. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dos atendimentos especializados, né? A importância dessa continuidade, né? Dessa parceria. Essa é uma questão muito importante mesmo, porque as crianças com deficiências, elas podem vir com alterações de vários tipos. E essas alterações, elas variam também de criança para criança. Então, para que a gente saiba quais são essas alterações e como trabalhar, a gente precisa começar o quanto antes o processo de estimulação, né? Então, as terapias mais indicadas e as mais comuns são fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Essas são as 3 grandes áreas que mais são encontradas nas equipes de estimulação. Claro que nós, psicólogas, entramos também, mas aí é mais como uma orientação para os pais, como um processo de diagnóstico mesmo, do que direto com a intervenção com as crianças pequenas. Com crianças pequenas, antes dos 5 anos, a nossa ajuda ela é muito mais efetiva quando a gente direciona para os pais, porque aí a gente orienta os pais na melhor maneira deles agirem com as alterações de comportamento das crianças, né? Mas, assim, a fono, a físio e a terapia ocupacional são de grande valia nesse começo, porque além de trabalhar as dificuldades que a criança pode ter, elas trabalham também de uma maneira preventiva, né? Para que outras dificuldades não venham, ou caso elas venham, que elas venham de uma maneira menor ou com uma gravidade menor. Mas aí é importante que a criança passe por uma avaliação psicológica com uma equipe multidisciplinar para a gente decidir quais áreas a gente vai enfocar, né? Sim. Ô Joyce, e a questão do início, né? Quando a família tem esse diagnóstico, acho que a gente vai pedir para você falar um pouquinho como seria esse início, né? A família tem um diagnóstico através do médico, né? Da equipe que teve o primeiro contato com a criança. Aí a família pode, qual o procedimento, quem ela pode procurar nesse primeiro momento? Ok. Essa questão diagnóstica, a gente espera que ela aconteça ainda na gestação, né? Que na gestação, o médico que está acompanhando aí já consiga observar
as alterações aí genéticas dessa síndrome para que a mãe saiba que aquilo que ela vai enfrentar no sentido do tratamento e das alterações que o bebê dela pode vir a ter, né? Porque é muito comum a gente ver nos bebês alterações cardíacas, alterações intestinais, que dá uma tumultuada boa nesse começo, assim, para a mãe, né? Que é difícil essa questão Sim. médica de saúde aí, né? Então, se isso acontece logo no nascimento, quando a mãe vai na primeira consulta com o pediatra, ela aí vai começar a observar como que é o desempenho desse bebê para saber qual que vai ser a necessidade dele, né? E aí, com o tempo, quando o bebê tá aí com uns 4, 5 meses, porque assim, Kelly, o que a gente prática é que os bebês até 6 meses, eles não têm tantas alterações no sentido de atrasos, começam a aparecer por volta dos 5, 6 meses, que é aí que o bebê tem que estar sentando sem apoio, depois um pouquinho mais para frente começar a ficar na posição de gatinho, é aí que começam os atrasos no desenvolvimento. E aí quem faz, na verdade, o encaminhamento, na maioria das vezes, é a própria pediatra. Ela encaminha aí para uma fono e para uma físio. Geralmente é fono e físio, né? E essas duas profissionais aí que acabam juntando ao tratamento a terapia ocupacional. Claro que a mãe, sabendo dessa necessidade, ela mesma pode procurar por atendimentos. Ela não necessariamente precisa esperar um encaminhamento do pediatra, né? Então, se a mãe tiver um plano de saúde, ela pode procurar essas profissionais direto no seu plano de saúde. Hoje nós já temos várias clínicas nas cidades aí de todo o país com equipes de estimulação. E se for uma mãe que a gente chama da mãe do SUS, né? Da mãe que não tem o plano e que depende do sistema único, as APAES da cidade são uma opção, porque todas as APAES têm as equipes de programa de estimulação. Então, a própria mãe pode ir até a instituição e solicitar uma avaliação para o seu bebê. Perfeito, Joyce. E agora a gente tem falado muito também dessa questão da pandemia, né? Que as crianças estão sofrendo bastante com tudo isso, né? Eu acho que os familiares, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, enfim, todos estão passando por muitas dificuldades, né, em relação a essa pandemia que já está aqui por um ano, né? Já faz um ano que a gente está convivendo com essa questão e dificuldade, né? Esse vírus que a gente vê pessoas próximas pegando, pessoas da família, amigos, pessoas, infelizmente, que estão falecendo por conta do vírus. É muito triste, né? Então, assim, as pessoas com síndrome de Down, a gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência tem essa dificuldade de compreender tudo isso, né? A questão da compreensão do uso de máscara, por mais que eles não são obrigados a utilizar máscara, né? Mas previne, né? Então, eu acho que como que a gente poderia citar algumas questões assim para auxiliar a família na questão da pandemia, a questão do uso da máscara, do álcool em gel? Como que a gente pode estar pensando em auxiliar nessa questão de orientação mesmo, para trabalhar com o filho em casa? Essa questão da máscara é uma questão super polêmica, né, Kelly? Nós sabemos que todas as pessoas com deficiência tiveram aí a opção de não usar a máscara, não é obrigatório para elas o uso. Porém, essa é uma questão polêmica, como eu disse agora há pouco, né? Eu estava conversando com uma mãe da APAE esse tempo atrás sobre isso. Ela tem um filho que tem uma limitação física e intelectual bem importante e o filho dela rejeita todo tipo de contato. Então, a gente falou, ele não vai usar máscara, né? E aí ela falou assim para mim, uma coisa que me fez pensar muito, partiu desta mãe. Ela falou assim para mim, Joyce, o meu filho não precisa usar máscara mesmo. Só que ninguém avisou o vírus, né?
para não pegar nas pessoas com deficiência, porque eles não usam máscara. E aí eu comecei a mudar um pouquinho a minha opinião, assim, né? A respeito disso e pensar. E essa mãe, ela tem toda a razão, né? Porque apesar deles terem sido liberados, o vírus está aí, né? Exato. Então, na minha opinião, a gente precisa treinar as crianças a usar a máscara. E este treino, ele é basicamente através da nossa imitação. Então, a gente precisa usar a máscara, a gente precisa usar a máscara adequadamente e não no queixo, né? E não ficar tirando, para que a nossa criança veja que a gente está usando. Ela vai ficar tirando, ela vai ficar puxando, ela vai jogar. Tem até algumas máscaras infantis agora que vem até com uma correntinha, tipo essa de óculos, para quando a criança puxar, ela fique no pescoço e ela não caia, né? Então, basicamente, a mãe precisa usar e precisa falar para o filho, você vai pôr, a gente vai sair, a gente vai na terapia. Algumas escolas particulares já estão tendo aula, então você vai para a escola, então você precisa colocar a máscara para sair. E aí ser firme com a criança e não dar a opção de não pôr, né? E é um treino. Então, em casa, todo dia, coloca um pouco, coloca você também para o seu filho poder ver. E aí você vai aos poucos. Hoje ele vai ficar 10 segundos com a máscara. Mais tarde você coloca, ele fica 20 segundos, porque ela é ruim mesmo, ela é desconfortável mesmo. Nós também detestamos essa máscara, mas é uma questão de vida, né? De ficar vivo. E como a gente sabe que algumas deficiências trazem comorbidades físicas, algumas pessoas com deficiência aí acabam se tornando grupo de risco. E aí a máscara ela fica mais importante ainda, né? Então treina, usa cada dia um pouquinho, vai pondo toda hora, compra uma máscara de personagem, da cor que ele gosta, mostra foto de pessoas usando máscaras, vai assim desensibilizando a criança para a necessidade do uso, né? Então, a sua prô tá de máscara, sua irmã tá de máscara, e aí a criança vai aos poucos se acostumando, como nós também nos acostumamos e não gostamos até hoje, né? Verdade. Perfeito. Ótimas dicas, Joyce, porque tem muitas famílias assistindo também a gente e que ainda sente essa dificuldade, né? Então, muito bom essas ideias que você passou para a gente, porque é um treino realmente, né? E essa questão dos personagens, isso é super bacana também, porque a gente acaba usando máscara colorida, com desenho, com alguns detalhes, que para eles isso tudo pode fazer muita diferença, né? Então, essa questão do tempo é muito importante. Põe um pouquinho durante uns minutinhos, depois aumenta para 5 minutos, 10 minutos, e assim, progressivamente, eles vão se acostumando, né? Para não desistir, né? A mãe não pode desistir do uso e falar, ah, ele não usa, ah, esquece. Não pode desistir. Não Tem que podemos insistir. desistir. É isso mesmo, porque eles também, infelizmente, podem adquirir, ter o vírus e isso é o que a gente não quer, né? É exatamente aquilo que a gente não quer, que ninguém do nosso convívio tenha essa doença, né? É isso Bom, aí. tem algumas pessoas aqui falando boa noite pra gente. Vamos só dar uma olhadinha aqui. A Oi, Regiane, a gente. Maria. Boa noite. Ah lá. A Vânia, nossa presidente lá na PAI. Abraço, Vânia. Marcelo, Dani, obrigada, Dani. Rosângela, trabalha lá com a gente. A Vera, mãe do Glauco, a Pri, Regiane. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço aí para todos vocês. Tem alguma pergunta, pessoal? Nós estamos com 35 pessoas ao vivo aqui com a gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que nós pensamos basicamente essas questões. A Thalia, beijo, Thalia. A Agatha também, um abração. Nós pensamos nessas questões. Oi, Joyce. Acho que a gente podia falar um pouquinho das atividades, né? Das atividades remotas. Perfeito, Joyce.
Vamos falar um Essa é uma pouquinho. dúvida que a gente recebe mesmo, né? Mães procuram a gente e falam, mas o meu filho precisa fazer? Né? Ele não quer, ele precisa fazer? Né? Então a resposta sempre é sim, eles precisam fazer sim, né? Eles precisam fazer as atividades sim, por vários motivos, né? Para mim, para que eles não desaprendam conteúdos que eles já estavam adquirindo, para que quando as aulas presenciais voltarem, eles ainda estejam no esquema e na rotina de se sentar e prestar atenção e fazer as atividades. E para que o prejuízo, que já é um fato para todas as crianças com ou sem deficiência, para que esse prejuízo ele fique cada vez menor, né? E eles recusam mesmo. As crianças em geral, não importa se tem deficiência ou não. Então, a gente, enquanto família, a gente precisa insistir nisso. Precisa escolher um lugar, colocá-los para sentar e fazer pelo menos uma atividade por dia, para que eles continuem nesse esquema de escola. Porque eu vejo de paciente, aluno nosso, que fala assim, eu tô de férias, eu não tô fazendo não, eu não vou assistir o vídeo, eu tô de férias. Eles falam assim, né? E infelizmente nós não estamos em férias, né? Bom seria se estivéssemos, né? Então, uma sugestão que eu dou para as famílias é assim, não desistam das atividades, mesmo que eles não queiram se sentar, mesmo que eles joguem a atividade, que eles rasguem a atividade, porque a gente vê, a gente recebe esse relato dos pais, né? Mas não desistam, precisa fazer as atividades. As professoras estão se dedicando, estão se reinventando, né? Aprendendo a gravar, a filmar, perdendo a vergonha de aparecer. Então, as escolas e as professoras estão fazendo o papel delas. Então, as famílias precisam fazer também. Claro que eu entendo o lado da família, porque eu vou falar da mãe agora, né? A mãe ficou ainda mais sobrecarregada, porque além de todas as tarefas que ela já tinha, agora ela está com o filho em casa o tempo inteiro, o que para eles é ruim porque eles saíram da rotina e a gente sabe quais são os prejuízos de se sair da rotina para pessoas com deficiência. Então as mães aí recebem a função de fazer atividade, de ensinar uma atividade, que é difícil para elas, eu entendo, mas a gente não pode desistir. Tem que estimular, tem que fazer propaganda sobre a atividade, falar que a Pro está esperando a foto e fazê-los fazer atividade pelo menos uma por dia. É algo bastante importante para o aprendizado e para a vida deles, né? Não pode parar, não. Viu, Maurício? Você está ouvindo a gente aí? Exatamente. Boa colocação, viu, Joyce? É bem isso. A gente sabe da dificuldade que é, né? Professores, profissionais, né? Da saúde, da educação, a questão das famílias, igual você falou, que eles têm todas as suas tarefas, o seu lado profissional, dona de casa, enfim, mas tem que parar para estar ajudando o filho a fazer as suas atividades no WhatsApp. Isso é difícil, mas é muito importante a questão dessas atividades. E tem, né, não só as pessoas com síndrome de Down, igual até a Vânia colocou para a gente, e é verdade. Tem muitas crianças, muitas pessoas com síndrome de Down que estudam na rede municipal e tem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho. Isso é muito importante. A gente, até a Joyce poderia pontuar um pouquinho a questão do mercado de trabalho. E tem muitas pessoas com síndrome de Down que também estudam em escolas particulares, né? Então, temos a APAE, temos as escolas da prefeitura, da rede municipal, que tem pessoas com deficiência, com síndrome de Down, tem nas escolas particulares aqui do município também, né? Então, tudo depende da questão da família, onde a família deseja que a criança estude, né? Onde ela se adaptou melhor, o que foi melhor para ela, tem tudo isso, né? Aí a Vânia colocou agora aqui uma pergunta, programa de inclusão no mundo do trabalho, que é muito importante. Adoro. Sobre a escola, a Kelly abordou essa questão da escola, né?
E assim, eu atendo no meu consultório pessoas com síndrome de Down de diversas idades e estudando em todo tipo de escola, tanto em escola especial quanto em escola comum, aí tanto na rede pública quanto na rede estadual e na particular também. E a queixa dos pais é sempre a mesma, da recusa da atividade. Então não importa a escola e nem o diagnóstico, filho é filho, aluno é aluno e escola é escola. Né? Então a gente, família, precisa insistir sim. Não importa em qual escola que o filho tá e o grau da deficiência dele, nada disso, né? E aí, Sim. falando do mercado de trabalho, que é uma possibilidade muito real. É um programa que eu adoro, que eu atuei durante muitos anos dentro da instituição, dentro de instituições, né? E hoje eu atuo também de maneira particular no consultório. Então, assim, a inclusão no mercado de trabalho é totalmente possível, ela é totalmente viável. Eles dão assim show de bola no trabalho, é emocionante de ver, porque assim é uma modalidade da inclusão que ela acontece de fato, porque aí eles estão no meio de todos os outros, fazendo o que todo mundo está fazendo, no mesmo horário de todo mundo, de entrada, de almoço, de saída, de banheiro, recebe o mesmo pagamento, os mesmos benefícios e tem as mesmas obrigações. E eles dão conta, e eles dão conta muito bem. Eu sei que essa é uma questão que deixa as mães muito inseguras, porque elas ficam, nossa, mas como que você vai colocar ele para trabalhar? Ele nem sabe falar direito. Eu escuto isso das mães, né? Daí eu falo, não, ele vai dar conta sim, deixa ele, né? Então, precisa pensar nessa possibilidade, que as mães se conscientizem de que isso é totalmente necessário, porque assim, ninguém fica na escola a vida inteira. Nós não ficamos dentro da escola até 40 anos, 50 anos. Né? Uma hora a gente tem que sair da escola. E a gente sai da escola para trabalhar. Então, as pessoas com deficiência não são diferentes de ninguém. E elas não são exceção. Né? Claro que não é toda deficiência que dá conta do trabalho por conta de questões físicas. Mas como nós estamos agora hoje falando das pessoas com síndrome de Down, é totalmente possível que eles trabalhem. Nós já passamos por isso, já dentro da APAI, que é a instituição que a gente trabalha, né? Nós Sim. já fizemos inclusão no mercado de trabalho de pessoas com síndrome de Down e foi sensacional, deram conta super bem, não deixaram a desejar em nada. Então, assim, é uma inclusão muito especial no sentido dela acontecer de fato, sabe? E aí todo mundo consegue ver as habilidades deles, as potencialidades deles. E isso é passar informação, né? Daí eles vão falar isso nas suas famílias, dentro das suas casas. E aí a inclusão ela vai ser cada vez mais difundida, né? Verdade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Arlete colocou possibilidades para A eles Isabela fez também, uma pois são pergunta aí sobre o capazes. ganho excessivo de peso, se é característica de pessoas com Down. Ah, Eu li aí. é verdade. Aqui. A Isa. É, O sobrepeso, a obesidade é uma característica da síndrome de Down? é. Verdade. É assim, né? As pessoas com síndrome de Down, elas podem nascer com alterações intestinais e essas alterações, elas podem fazer com que eles tenham dificuldade tanto para ganhar o peso, como para controlar o peso. Porque aí eles têm também algumas alterações no sentido da alimentação, algumas restrições. Então, pode acontecer sim, de eles terem um excesso de peso aí por conta de uma condição que veio com a síndrome de Down. Então, é sim, Sim. Isa. Agora a Vânia colocou aqui para gente também a questão, e também nas atividades culturais, artísticas que eles adoram, a dança, Eles entre outros. gostam É muito. verdade. Eles adoram essa parte cultural, a dança, a É, música. Eles curtem e se esforçam e se dedicam ao máximo também. Como em tudo que eles é, fazem, eles gostam muito, né?
teatro. É verdade. O Márcio Pires está assistindo a gente agora, que ele falou boa noite pra gente. Ele que o diga, Ele, então, né? né? Ele dá aula de dança lá para os nossos alunos, eles curtem muito. A Aline agora colocou para a gente a Da ecoterapia Eco. também uma ótima É um possibilidade, com tratamento. certeza. Um ótimo Exatamente. tratamento. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Nós já estamos em 40 minutos já, foi o tempo que nós pensamos para a nossa live, né, Joyce? Cronometradas. Foi. Que mais? Será que alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Vamos aguardar um pouquinho. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente já. Daí a gente já finaliza. Eu acredito que. Acho que não, né? Bom, acho que podemos finalizar então, Joyce? Acredito que sim. Falamos bastante coisa, né? Né? Poderíamos ficar aqui a Foram noite toda, né? Mas para ser a primeira vez, acho que foi um ótimo começo. verdade, foi mesmo, Joyce. Bom, gente, então eu venho aqui a Dani. Oi, Dani, beijo. A gente também adora você, viu? Nós vamos então encerrar por aqui a nossa primeira live teórica, né, aqui do grupo, que fala um pouquinho, passa um pouquinho, né, daquilo que a gente sabe, compartilha um pouquinho com vocês, né? Hoje a nossa convidada foi a psicóloga e psicopedagoga Joyce Miller, que é a nossa super parceira de anos, né? Anos trabalhando junto com a gente e se dedicando ao máximo. Eu aprendi muito também com a Joyce, a gente divide muitas experiências. Sou muito grata a você, viu, Joyce? E Imagina, a foi um gente, prazer. obrigada. E a gente vai finalizar então hoje, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram também com a gente aqui no grupo. Nós temos um grupo que é esse Amigos da Inclusão, que vai abordar todos os assuntos. Até se vocês quiserem algum tema específico, a gente vai estar conversando também sobre isso. A próxima live vai ser sobre autismo, com a psicóloga Elga, que é mãe também do Giovanni, que tem autismo, né? A próxima vai ser dia 2 de abril, sexta-feira à noite, depois a gente passa para vocês, o horário tudo certinho. E a gente vai começar com esse percurso, né? A questão de compartilhar realmente com vocês algumas dicas, algumas orientações, algumas estratégias que a gente possa diminuir um pouco a questão dessa angústia, né? Porque todos nós estamos passando por momentos de angústia, de insegurança. Quando que tudo isso vai acabar? Quando que a gente vai poder sair na rua sem tanto medo? Poder abraçar a nossa família, os nossos parentes, ir na casa da avó, do vô, sem tanto medo. Então, isso nos angustia bastante, né? Eu acho que esse É, momento, a ideia que a gente teve, a questão da live, nos aproxima um pouco de vocês. Eu acho que essa é o principal ponto, porque a gente começa a ver quantas pessoas estão com a gente agora. Vamos pensar, 38 pessoas, e quantas pessoas comentando aqui com a gente. Parece que vocês estão próximos, isso acalma um pouco o nosso coração também. é. E, e a ideia é justamente essa, né? Então, vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a Joyce, obrigada por tudo. Agradeço a todos os membros do grupo, Imagina. né? Que tem mais de 3.000 pessoas nesse grupo. A gente vai deixar a live aí disponível para vocês assistirem. E a Joyce vai dar as últimas palavrinhas para a gente agora. É isso aí, eu agradeço o convite, foi muito bom. Passar informações sempre é importante demais. A gente tem que trabalhar para isso, né? A inclusão ela acontece quando as pessoas têm acesso às informações. Então essas lives elas são muito úteis para isso, porque a gente consegue acessar muitas pessoas, né? Foi um prazer, Verdade. conte sempre comigo. Eu estou sempre à Obrigada. disposição, tá bom? Amém. Obrigada, Joyce. Obrigada, Obrigada ao gente! grupo. Obrigada, gente. Um beijo.
Fiquem com Deus. Tchau, Se tchau. cuidem. Tchau, tchau. Tchau.